Bom, resistência antimicrobiana são mecanismos que as bactérias adquirem, né, não só as bactérias, fungos, entre outros micro-organismos, para escapar dessa ação impostas pelos antibióticos. Então, basicamente, nós iniciamos os nossos estudos buscando elucidar os mecanismos de resistência. Eles são vários, eu coloquei aqui essa imagem, mas são mecanismos moleculares que podem levar à inativação dos antimicrobianos, né? Também pode haver alteração de bombas de fluxo através de alteração de expressão de proteínas. Proteínas essas podem ser também proteínas de parede celular, ou então a expressão e alteração de ligação de drogas, ou modificação dos sítios de reconhecimento a drogas, e até mesmo as alterações cromossomais. Então, são vários mecanismos, muitas vezes eles acontecem concomitantemente, que levam as bactérias e os fungos, outros micro-organismos a adquirirem resistência. Aqui eu trabalho com resistência antimicrobiana em bactérias gram-negativas, então eu foquei mais, a gente tem trabalhado com bactérias gram-negativas, porque tem sido a preocupação maior em bactérias gram-negativas, o impacto dessa resistência tem sido maior em gram-negativas. E aí nós começamos a trabalhar, eu entrei no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, que é um programa de mestrado e doutorado. Na área, tem duas linhas, a linha de doenças infecciosas, e eu credenciei no programa em 2012, nós começamos a trabalhar em 2011, 2012, e os primeiros trabalhos que foram publicados são esses que eu coloquei aqui na tela para vocês, que foram publicados em 2015, 2016 e esse daqui foi 2018. Esse foi um trabalho de mestrado de uma aluna. Então, o que nós observamos Simone, aqui? Simone, não entrou isso, tá? A gente está olhando ainda o slide da resistência. Opa, vamos voltar então. Entrou agora? Não. Obrigado, Ita, por falar. Eu vou tentar interromper o compartilhamento e começar de novo. Pode ser? Pode ser também, às vezes só dá uma travada e... Tá, vamos lá. Apareceu agora? Apareceu, agora está só botar a tela cheia. Tá, vou colocar a tela cheia. Tá aparecendo agora. Ótimo. Obrigada, Ita, por avisar. Então, esses foram os 3 trabalhos desenvolvidos. Foi a primeira aluna de mestrado que eu orientei aqui, minha primeira orientação na pós-graduação. E o que nós observamos, então, dentro desse contexto de epidemiologia molecular, de agentes infecciosos, nós observamos que nesse hospital que nós nos propusemos estudar, estava ocorrendo surtos de infecção, ou seja, um crescente aumento de casos de infecção hospitalar, principalmente, e nós... então, estudamos quais micro-organismos seriam esses. E aí nós identificamos 3 grandes surtos, que foi o primeiro desse trabalho aqui, por uma cepa, uma bactéria chamada Serratia marcensis. E nós estudamos, então, nós fizemos a identificação molecular e o perfil de resistência dessas bactérias. E nos chamou a atenção porque esse perfil de resistência era incompatível com as características que a gente identificou. E estudando um pouquinho mais a parte molecular dessas bactérias, além de nós identificarmos que eram cepas idênticas, com maior prevalência em pacientes de UTI, nós identificamos que essas bactérias, elas estavam apresentando 2 importantes mecanismos de resistência, que é a produção de 2 potentes enzimas
que inibem os antibióticos, que é a KPC2 e a IMP10. Normalmente, as bactérias adquirem um ou outro quando são, assim, enzimas potentes. Podem ter vários mecanismos associados, mas enzimas potentes, normalmente, elas, por vantagem adaptativa, quando elas adquirem uma, normalmente elas não adquirem a segunda. E aqui nós identificamos que essas bactérias, elas possuem essa coprodução, né, dessas duas potentes enzimas. Também nos chamou a atenção que os pacientes que foram infectados por essas bactérias, eles tiveram 100% de mortalidade, então a taxa de mortalidade foi elevada. E aí, quando nós fomos estudar os mecanismos moleculares e a associação deles com o perfil epidemiológico, nós observamos que essa coprodução, ela estava relacionada a um novo integrão que foi caracterizado por nós, até então não descrito na literatura, em nenhuma parte do mundo. E quando a gente associa esses dados, esses achados moleculares com a parte clínica, nós observamos que talvez esses pacientes, se tivessem sido tratados com um outro antibiótico, a tigecyclina, que é um antibiótico antigo, mas que não estava disponível, né, para uso clínico nesse hospital, os pacientes poderiam ter tido um desfecho favorável. Esse trabalho ele foi desenvolvido em parceria com a Unifesp, foi o primeiro trabalho publicado, né, por essa mestranda, e nos rendeu uma premiação, que é o Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS. Nós acreditamos que esse reconhecimento dessa premiação se deva também ao achado inédito dessa coprodução, dessa característica de resistência, até então descrita, mas principalmente a associação desse achado com os desfechos clínicos e com a contribuição da sinalização, então, para que esses hospitais, quando na presença de um surto com essa bactéria, pudesse, então, se voltar para o uso de antibióticos um pouco mais antigos, como a tigecyclina, e podendo ser uma alternativa terapêutica para desfechos mais favoráveis desses pacientes. Nesse trabalho de mestrado também, essa aluna identificou um surto por Klebsiella pneumoniae. Não vou entrar em detalhes de técnicas, mas aqui a gente identificou que eram clones, qual era o perfil genético e de resistência dessas bactérias. E quando nós fizemos o estudo epidemiológico, nós observamos que quase 50% dos pacientes submetidos à cirurgia adquiriam essa infecção por essa bactéria, com esse perfil de resistência, e a taxa de mortalidade foi elevada, em torno de 46%, então foi uma mortalidade acentuada. Nesse mesmo período, um pouquinho depois, também nós identificamos um surto por uma outra espécie de bactéria, que é Enterobacter cloacae. Hoje, uma nova nomenclatura, ela é chamada de Klebsiella cloacae. E esse surto aqui nós conseguimos avaliar, então, porque nós já estávamos em contato com a CCIH desse hospital, e aí eles adotaram medidas mais restritivas de controle de dispersão desses micro-organismos, um controle mais rígido, até mesmo dos profissionais de saúde, de enfermagem, que permeavam entre as UTIs, e publicamos um tempo depois, em 2018, a comparação, então, desse contexto genético, epidemiológico e também de medidas mais restritivas que pudessem conter esses surtos de bactérias gram-negativas. Então, esse foi o trabalho da mestranda, Késia. No doutorado dessa mesma aluna, ela seguiu conosco, ela defendeu o doutorado em 2019. Em 2016, houve a descrição de bactérias com resistência à polimixina. Então, polimixina é um antibiótico de última escolha clínica, por ser um medicamento já de amplo espectro, que ele tem fatores
que causam efeitos colaterais, também está associado a um desfecho mais, assim, desfavorável desses pacientes. Então, normalmente é um antibiótico que ele é considerado de última escolha, se usa outros antibióticos, e quando não se tem nada para tratar essas infecções, então se usa a polimixina. No entanto, em 2016, com o surgimento de bactérias também resistentes à polimixina, houve uma sinalização, uma preocupação mundial com relação à contenção dessa propagação de resistência. E aí o doutorado da Késia, ela se voltou principalmente para o estudo dessas bactérias resistentes à polimixina. E esses foram os primeiros trabalhos que ela publicou, e nessas nós identificamos também surtos. Aqui nós avaliamos 2 hospitais, um hospital aqui de Dourados e um de Campo Grande, que estavam apresentando surtos de Klebsiella pneumoniae resistentes à polimixinas. E nós, no estudo molecular que nós fizemos aqui, pareciam ser clones, né? E não foi identificada a presença do gene MCR1, que é o principal gene relacionado à resistência à polimixina. Nós, então, partimos para o sequenciamento genômico, para sequenciar o genoma dessas bactérias, para daí entender qual seria o mecanismo de resistência à polimixina presente nessas bactérias. Aí nós identificamos que seria uma resistência relacionada a uma resistência cromossomal, relacionada à alteração de um gene específico, que está ligado à resistência a esse antibiótico, e também associamos esses achados à epidemiologia, então os achados clínicos. Nós identificamos os fatores de risco para aquisição dessas bactérias com essa resistência nessa população estudada, e também qual é o risco, a taxa de mortalidade desses pacientes que adquirem infecções por essas bactérias. Esses foram os 2 primeiros trabalhos da tese dessa aluna. Também identificamos mais alguns casos de Serratia marcescens. Nós fizemos o sequenciamento genético desses 3 casos aqui. Inclusive, esse trabalho ele foi em parceria com o professor Odir de Lagostinho. O sequenciamento genômico foi realizado lá. E esse trabalho da Késia nos rendeu uma menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese em 2020, no ano passado. Esses 2 trabalhos iniciais, primeiros que eu citei aqui, foram realizados em parceria com a Universidade de Oxford e Cambridge. Então, a Késia fez um período de doutorado sanduíche, e toda essa parte do sequenciamento genômico foi realizado fora do país.